Olá, minha gente, estamos de volta hoje com a unidade 6, dia 5, o último dia da nossa unidade. Eu quero louvar a Deus por estarmos fazendo esse estudo bíblico, conhecendo a minha Bíblia, meditando no livro de Êxodo nesses dias. Nessa seção da Bíblia encontra-se uma das verdades mais poderosas do Antigo Testamento. Em Êxodo 12, Deus ordena aos israelitas a escolherem cordeiros que não apresentem nenhuma mancha ou defeito. Cada família deveria abater o cordeiro e prepará-lo de uma maneira especial. O cordeiro seria morto como um substituto para o filho primogênito da casa. Entenda isso. Aqui nós temos uma substituição, uma vez que Deus iria visitar a casa dos egípcios com a morte, então, com a morte de todo o primogênito, inclusive o primogênito de todos os animais. Deus está pedindo que o povo dele agora faça um sacrifício especial, onde haveria uma substituição, um cordeiro substitutivo, um cordeiro pascal. Então, Páscoa vem desse processo, a Páscoa é esse processo. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado numa bacia, usando esopo. Uma planta era usada como pincel. O sangue do cordeiro deveria ser colocado na vista superior e nos batentes das portas das suas casas. E por meio dessa ação, a figura da salvação ainda por vir foi criada. O sangue que pingava da vista superior da porta representava o tronco da cruz, e o sangue nas duas ombreiras representava a travessa da cruz. Séculos antes da cruz ser inventada como um instrumento de crucificação e morte, esse símbolo foi criado por Deus como uma maneira de poupar Israel do terrível julgamento que estava para acontecer. Não há símbolo melhor do que este para representar a morte de Jesus na cruz como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, vejam bem, meus irmãos, o povo hebreu na terra do Egito era tão pecador quanto os egípcios. Com certeza, muitos hebreus haviam adotado as práticas da idolatria e que o povo egípcio havia adotado. Mas apesar disso, por causa do sangue de Jesus, esse povo foi poupado. Então Deus disse: eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar. Assim, essa figura do Calvário foi colocada no meio de Israel e ordenada a ser lembrada por todas as gerações futuras. Meus irmãos, Jesus não apareceu como uma segunda alternativa ou um plano posterior. Ele foi escolhido, e ele mesmo afirma isso, desde a criação da terra, para ser o nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi escolhido antes mesmo que o mundo existisse para ser o Cordeiro sacrificial, o Cordeiro pascal. A Páscoa era um lembrete do plano da salvação, um plano que existiu antes que o mundo fosse criado. Então a Páscoa é um memorial lá no passado de que a salvação já havia sido planejada, que um Salvador viria. É incrível que até hoje o povo de Israel ainda está aguardando o Messias, aguardando o Salvador. E cada vez que eles celebram a Páscoa, eles estão relembrando a chegada do Messias. Para nós o Messias já chegou, ele é Jesus. E nós podemos experimentar, através do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, aquilo que por milênios tem sido esperado pelos judeus. Nós hoje já temos o nosso Cordeiro Pascal. Hoje já temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela noite escura, quando os egípcios estavam dormindo, continuando a rejeitar Jeová Elohim, apesar de todas as pragas que haviam sido enviadas
para chamar a sua atenção, o anjo da morte escureceu a terra. Em cada uma de suas casas, incluindo a casa de Faraó, os filhos primogênitos morreram enquanto dormiam. Gritos e gemidos encheram a terra quando amanheceu. Procissões funerais eram vistas aos milhares, mas na parte dos pais, ocupada por Israel, onde o sangue havia sido aspergido nos batentes das portas, todos os filhos primogênitos haviam sido poupados. O cordeiro havia se tornado o substituto para os filhos. Vejam bem, meus irmãos, é isso que representa Jesus. Ele é um cordeiro substitutivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada vez que nós confiamos nele, seu sangue aspergido na cruz, seu sangue derramado na cruz, é aspergido sobre nossas vidas, de tal maneira que ficamos escondidos debaixo do seu sacrifício, e então Satanás não pode nos tocar. O anjo da morte não pode nos ferir. A vingança divina por nossos pecados é literalmente anulada, cancelada pelo sacrifício de Jesus. É isso que nós encontramos em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Sempre existiu apenas uma maneira de as pessoas da terra serem libertas do julgamento pelos seus pecados. Existe somente um nome entre os homens por meio de quem a salvação veio até nós. O precioso nome de Jesus. Ele é o nosso substituto. Essa é a grande verdade apresentada na noite da Páscoa. Embora a raça escolhida por Deus continue celebrando a Páscoa todos os anos, eles ainda não perceberam completamente que essa cerimônia é uma figura clara da morte na cruz do seu Messias, como um sacrifício substitutivo para eles. Certa vez perguntaram a um rabi judeu qual era o significado da Páscoa. E ele somente pôde dizer, não temos certeza. Ele foi perdido na ambiguidade. Não, isso é o que o rabino judeu afirmou, né? Então, o que nós podemos dizer que não, o significado não foi perdido. Infelizmente, os homens têm sido cegos à verdade pela determinação de Satanás de escondê-los do sacrifício de Cristo, que poderia remover seus pecados e poupá-los do seu julgamento. Então, veja bem que é como se os olhos estivessem cegos. Na verdade, é isso que Paulo também afirma, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é, meus irmãos, a mensagem das boas novas, e essas boas novas que começam no dia em que Cristo nasceu, proclamada pelos anjos, ela é celebrada no dia em que Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Você sempre deve lembrar que o trabalho do maligno é manter as mentes obscurecidas da verdade a respeito de Cristo. Talvez você esteja lembrando de um amigo ou de um parente nesse instante que esteja nessa situação. A primeira coisa que você pode fazer é orar por eles, pedindo para que o Senhor abra os seus corações para a verdade de Jesus em Deus. Então, meus irmãos, esta é uma mensagem que deve ficar enraizada no seu coração. Então, ore por aqueles que estão ao seu redor, para que o Senhor abra os seus olhos e eles compreendam o Evangelho. Enquanto não há uma revelação, as pessoas não podem receber o Evangelho. Elas precisam ter seus olhos abertos, uma revelação clara de que seus pecados já foram anulados pelo sacrifício de Cristo. Então, eles podem receber essa salvação rendendo-se a Jesus. Vem comigo para o texto de Êxodo 12, 21 a 27, onde está escrito: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo e molhem no sangue que estiver na bacia. Passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, você verá o sangue ali nos batentes. Aliás, ele, o Senhor, verá o sangue ali nos batentes. E não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês
e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, vocês deverão continuar comemorando essa cerimônia religiosa. E quando seus filhos perguntarem o que quer dizer esta cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Que nesse dia nós possamos compreender que o nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. E depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o sangue, né, da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É o que diz Paulo. Então, meus irmãos, vamos orar nesta hora, pedindo que o Senhor esteja, de fato, firmando a consciência de que nosso Senhor, lá na cruz, já morreu por nossos pecados. E, ao mesmo tempo, vamos interceder por aqueles que nós estamos querendo alcançar com o Evangelho de nosso Senhor Jesus, cujos olhos ainda não foram abertos para essa verdade. Senhor, nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, por dar a sua vida na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Pai, por providenciar um cordeiro que pudesse substituir os nossos pecados, pagar pelos nossos pecados. Senhor, que sacrifício perfeito foi aquele que o Senhor realizou no Calvário. Hoje me sinto livre, hoje me sinto perdoado, hoje me sinto salvo, hoje me sinto santificado, justificado pelo sangue que o Senhor derramou por mim na cruz do Calvário. Que privilégio, Pai, que honra. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me ajude a honrar esse sacrifício todos os dias da minha vida e que eu possa viver somente para Ti, como todos os primogênitos foram consagrados naquele dia. Consagrados significa separados para Deus. Pai, que eu possa entender que eu fui separado para Ti pelo sangue de Jesus. E, Senhor, também oro para que os olhos daqueles que ainda não Te conhecem e que estão ao nosso redor, nossos parentes, nossos amigos, Pai, que o Senhor possa alcançá-los, trazendo plena revelação. Abra os seus olhos a fim de que eles compreendam a salvação. Abra os seus olhos para que eles compreendam, ó Deus, que o anjo da morte está por passar sobre toda a terra, ó Deus, para ceifar todo aquele cujo coração se desviou do Senhor. E Deus, que nós possamos compreender e eles possam compreender que a salvação já foi provida na cruz do Calvário. Pai, esta é a oração que eu faço no precioso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos na próxima unidade. Que Deus te abençoe.